Vídeo aula 1 sobre sistemas operacionais. Começaremos com: o que é um sistema operacional? Um sistema operacional é um conjunto de programas que possui a função de gerenciar os recursos do sistema, fornecendo uma interface entre o computador e o usuário. Veremos brevemente um pouco sobre a história dos computadores. A primeira fase, válvulas e painéis de programação, teve início na Segunda Guerra Mundial, com o surgimento dos primeiros computadores digitais, que eram formados por milhares de válvulas, ocupavam enormes áreas e tinham um funcionamento lento e duvidoso. O ENIAC foi o primeiro computador digital para propósitos gerais. Sua estrutura possuía 17.468 válvulas, 10.000 capacitadores, 70.000 resistores e pesava 32 toneladas. Não existia nessa fase o conceito de sistemas operacionais, e a programação era feita em painéis, através de fios, utilizando linguagem de máquina. Na segunda fase, transistores e sistemas em lote, teve a criação do transistor e das memórias magnéticas, que proporcionou um enorme avanço dos computadores, com acesso mais rápido aos dados, maior capacidade de armazenamento e computadores menores. Nesta fase, surgem os primeiros sistemas operacionais. Surgiu também o processamento em lote, onde um lote de programa e de dados era submetido ao computador por vez. Na terceira fase, circuitos integrados e multiprogramação, teve a criação de circuitos integrados em que eram construídos integrando uma grande quantidade de transistores, possibilitando a construção de equipamentos menores e baratos. A memória foi dividida em partições, em que cada programa esperava sua vez para ser processado, surgindo assim a multiprogramação, técnica de compartilhamento da memória principal e processamento. Na quarta fase, computadores pessoais, teve o surgimento das estações de trabalho, que permitia que executasse diversas tarefas concorrentes, a multitarefa. Já na quinta fase, a atual, houve grandes avanços em termos de hardware, software e telecomunicações, em que cada vez mais tem a necessidade de maior capacidade de processamento e armazenamento de dados. Foi na década de 90 que consolidou os sistemas operacionais baseados em interfaces gráficas. A funcionalidade de um sistema operacional. O sistema operacional é responsável pela gerência de processador, distribuindo a capacidade de processamento de forma justa entre aplicações. Na gerência de memória, fornecendo a cada aplicação uma área de memória própria, independente e isolada das demais aplicações. Na gerência de dispositivos, gerencia a interação com uma placa de rede, disco rígido, entre outros vários dispositivos. Na gerência de arquivos, é responsável pelo gerenciamento de dispositivos que visa criar arquivos e diretórios, definindo uma interface de acesso e as regras para seu uso. Na gerência de proteção, em computadores com rede compartilhada e vários usuários, é importante definir e gerenciar os recursos que cada usuário pode acessar. A estrutura de um sistema operacional. Um sistema operacional é constituído por código de inicialização, onde carrega o núcleo do sistema operacional em memória e inicia sua execução. Por drives, em que são módulos de código específicos para acessar os dispositivos físicos. Por núcleo, em que é o coração do sistema operacional, responsável pela gerência dos recursos de hardware usados pelas aplicações. E os programas utilitários, em que são os programas que facilitam o uso do sistema computacional, fornecendo funcionalidades complementares ao núcleo. Os três sistemas operacionais mais conhecidos são Windows, Mac OS, Linux, com a distribuição Ubuntu. O Linux é um sistema operacional de código aberto, construído a partir do núcleo Linux. É gratuito, possuindo várias distribuições, como Ubuntu, Fedora, CentOS, Debian, entre vários outros. O Windows foi criado pela Microsoft, sendo o sistema mais usado atualmente, e a versão mais recente é o Windows 10, que ao contrário do Linux, todas as versões são pagas.
Já o macOS são sistemas que só funcionam nas máquinas da Apple. Se assemelha bastante com o Windows e possui o valor das licenças mais elevados no mercado. Finalizamos então o primeiro vídeo de sistemas operacionais, e os principais tópicos abordados foram: o que é um sistema operacional, história dos computadores, funcionalidade de um sistema operacional, estrutura de um sistema operacional, e quais são os três principais sistemas operacionais.